Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Descomplicando a Topografia, onde traremos mais um conteúdo específico da topografia e esperamos que esse possa auxiliar vocês no entendimento do assunto. Meu nome é Antônio Fragassi e é com muita satisfação que desenvolvo esse vídeo para vocês. Caso goste desse vídeo, não deixe de dar o seu like, bem como se tiver dúvidas ou assuntos específicos que gostaria de ser abordado aqui, faça o seu comentário e, na medida do possível, responderemos. Obrigado. Hoje vamos falar das diferenças entre topografia e cartografia. Para isso, vamos buscar os princípios projetivos aplicados nessas duas áreas, abordando aí as principais diferenças e características entre elas, apresentando ainda os conceitos das duas disciplinas, tanto topografia como cartografia. Então, basicamente, nós faremos aí uma introdução, vamos falar sobre sistemas projetivos, vamos falar o que é a topografia, vamos falar o que é a cartografia, vamos falar por que a cartografia é diferente da topografia e, por fim, faremos as nossas conclusões. A topografia, bem como a cartografia, tem como objetivo a representação gráfica da superfície física da Terra. As duas fazem representações. Entretanto, existem diferenças nas suas respectivas projeções, as quais devem ser entendidas pelos profissionais que usam os produtos gerados por essas disciplinas. As representações gráficas oriundas da topografia e cartografia se destinam ao entendimento ou ao conhecimento de uma determinada área a partir de sua representação gráfica. Assim, engenheiros, arquitetos e demais profissionais da área de geociências, ao fazer uso dessas representações, estarão promovendo o conhecer sobre a área sem a necessidade efetiva de ir a campo. Nas atividades técnicas relacionadas à arquitetura e às engenharias de agrimensura, civil, agronômico, florestal e ambiental, por exemplo, tem-se empregado constantemente o termo topográfico como equivalente a cartográfico. Contudo, deve-se ressaltar que a representação cartográfica é distinta da representação topográfica, sendo que a representação cartográfica é a mais utilizada e adquirida pelos profissionais dessa área. O que é um sistema projetivo? O conceito de projeção está associado à representação gráfica de um objeto sobre a superfície. Aqui nós temos uma esfera sendo iluminada e aqui embaixo nós temos a sua sombra. A sombra aqui é um exemplo claro de projeção. De um modo geral, os sistemas projetivos necessitam de 5 elementos básicos para a sua criação. Assim, pode-se definir as suas componentes básicas como superfície de referência, ponto objeto, superfície de projeção, projetante e projeção. A superfície de referência, ela corresponde ao espaço geográfico ou à superfície física da Terra, onde se encontram todos os objetos, feições naturais ou feições artificiais, de interesse imediato das engenharias e arquitetura. Ali estão os postes, as árvores, os lagos, rios, redes de água, etc, etc. É exatamente essa superfície azul que está se encontrando aqui, ó. Superfície de referência. O ponto objeto, ele corresponde a uma posição específica sobre a superfície de referência. E normalmente está associado aos objetos que se deseja projetar. Por exemplo, o pé de uma árvore ou de uma placa de sinalização, né, poderiam ser tratados aí como pontos objetos. Então nós temos aqui, ó, o pé da árvore, ele é o ponto objeto que eu preciso transportar ele para a superfície de projeção. A superfície de projeção, ele corresponde a uma superfície sobre a qual deverão ser projetadas todas as feições existentes na superfície de referência. Então, né, o profissional, quando ele vai a campo coletar dados com topografia clássica, que ele pega aquela série de pontos ali existentes,
E ele vai pegar agora essa massa de dados que ele levantou e vai transformar isso em uma planta. E como é que ele vai fazer isso? Pegando o ponto objeto no espaço real, levando ele para cima da superfície de projeção. Então a superfície de projeção vai ser exatamente as nossas representações gráficas que nós vamos trabalhar. As superfícies de projeção normalmente correspondem às superfícies que promovem uma simplificação do espaço geográfico. O espaço geográfico, da forma como ele se apresenta, ele é muito complexo. E nós não temos modelos matemáticos apropriados para representá-lo. Então, o que nós fazemos? Simplificamos o espaço geográfico. E desta maneira, o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que encontrar uma superfície de projeção que, ao projetar os objetos de uma superfície complexa, a gente faça essa simplificação para a representação gráfica. Senão, a gente não consegue fazer isso. Então, as superfícies de projeção, na verdade, elas são elementos que simplificam a realidade. Então, as superfícies de projeção correspondem sempre a uma superfície matematicamente desenvolvível que vai simplificar a minha realidade existente. Projetante corresponde a uma linha imaginária que promove o transporte do ponto objeto a partir de sua posição sobre a superfície de referência até a superfície de projeção. Olha só, esta linha vermelha que aqui se encontra. Tá vendo essa linha aqui, ó? O que ela faz basicamente? Ela pega o ponto objeto e leva o ponto objeto para cima da superfície de projeção. Esse é o papel da projetante, levar o ponto objeto até a superfície de projeção. Projeção corresponde ao elemento básico dos sistemas projetivos e é obtido por meio da interseção da projetante com a superfície de projeção. Os produtos oriundos dos sistemas projetivos correspondem ao conjunto de projeções. É basicamente isso. Você pega todos os pontos objetos, joga em cima da superfície de projeção. Você vai ter um conjunto de pontos projetados. Esse conjunto de pontos ou de projeções, eles vão ser devidamente conectados por meio de linhas sobre essa superfície que nós estamos projetando, ou empregando aí simbologias apropriadas e adequadas, pré-definidas, evidentemente, para que a gente possa fazer a nossa representação gráfica do espaço geográfico. Nesse contexto, serão criados os mapas, cartas e plantas, elementos indispensáveis aí aos estudos de engenharia e arquitetura. Então, a superfície de referência nesse contexto, ela corresponde ao espaço geográfico ou à superfície física da Terra. Em particular, nas projeções cartográficas, o elipsoide de revolução, bem como a própria esfera, poderão assumir o papel de superfície de referência. Aqui uma particularidade do sistema topográfico local da NBR 14166, que lá ela vai fazer uso de uma esfera de adaptação como uma superfície de referência para projetar feições sobre o plano topográfico local. Ou seja, nesse sistema projetivo da NBR 14166, as feições que estão na Terra real serão primeiramente projetadas em cima de uma esfera e depois elas serão trabalhadas para poder ser jogadas em cima do plano. A projetante, ela é uma curva ou uma reta. Depende do sistema projetivo. Sendo essas ortogonais ou oblíquas à superfície de projeção. Vai depender também do sistema projetivo que você vai empregar. As origens das projetantes podem ser em pontos impróprios, ou seja, localizados aí no infinito, ou em locais definidos a priori pelo estabelecimento de condições geométricas bem definidas. Por exemplo, o centro de massa da Terra pode ser um ponto de onde partem as projetantes para que se possa fazer a projeção de um ponto objeto sobre uma superfície de projeção específica. Entendeu? Ela também pode ser estabelecida por condições matemáticas pré-definidas. Então você pode estabelecer de onde partem as projetantes. E aí, dependendo de qual ponto que parte as projetantes, nós vamos criando sistemas projetivos distintos. A projetante é a responsável pela obtenção da projeção. Nesse aspecto, associa-se um conceito de transformação da superfície de referência para a superfície de projeção, a qual poderá ser de natureza estritamente geométrica, semigeométrica ou matemática, gerando aí as diversas ou os diversos sistemas projetivos que nós podemos conceber. A superfície de projeção poderá ser um plano, um cilindro, um cone
ou uma superfície de um solo de revolução, ou até mesmo ela poderá ser uma superfície modelada matematicamente, por exemplo, as superfícies quadráticas. Então, quem é que vai definir isso? A pessoa que está fazendo a projeção, ou o método projetivo empregado. As superfícies de projeções mais utilizadas são plano, cilindro, cone, esfera, elipsoide e geóide. Nós vamos usar essas superfícies para poder fazer exatamente as projeções. Evidentemente que os mais famosos aí são o plano, cilindro e cone. Esfera, elipsoide e geóide são em casos muito particulares. Assim, observando os elementos envolvidos aí nos sistemas projetivos utilizados tanto na topografia como na cartografia, podemos estabelecer características que vão diferenciar um sistema do outro. O que é topografia? O conceito clássico da topografia, observado aí na literatura corrente, especifica que a topografia etimologicamente significa descrição do lugar. Uma vez que a palavra topos, em grego, significa lugar, e grafos significa descrição. Nós podemos ver isso em Borges, Casaca, Gonçalves, Fagione, Silvio Segantini. Esses autores aí trazem exatamente esse conceito básico para a gente aí. Segundo Botelho aí, et al., a topografia é a técnica de levantar, medir e descrever a forma de terrenos, servindo a muitos tipos de uso. McCormack, ele fala que corresponde à ciência que trata da determinação das dimensões e contornos da superfície física da Terra, através de medições de distâncias, direções e altitudes. Spartel diz que a topografia tem por objetivo determinar o contorno, dimensões e posições relativas de uma porção limitada da superfície terrestre, sem levar em consideração a curvatura resultante da esfera da Terra, tendo como produto básico a planta topográfica obtida pela projeção das feições terrestres sobre um plano de referência. Guilherme Wolff fala que a topografia é a ciência, arte e tecnologia para a determinação de posições relativas de pontos sobre ou acima da superfície da Terra ou para a materialização desses. Já Schofield e Brich define como a ciência da determinação de posições em 3 dimensões de feições terrestres, naturais ou artificiais sobre ou abaixo da superfície terrestre. Como poderá ser observado, os conceitos de topografia que foram apresentados anteriormente, eles podem parecer distintos, entretanto todos trazem em seu contexto a mesma essência. Assim, a topografia corresponde à ciência, arte e tecnologia para levantar, processar e representar dados tridimensionais de feições terrestres, naturais e artificiais para uma porção limitada da superfície física da Terra, desconsiderando a sua esfericidade e planificando-a em um plano topográfico de referência. Dos conceitos apresentados, podemos retirar os seguintes pontos-chave. É ciência, arte e tecnologia, faz uso de equipamentos de medição de ângulos e distâncias para determinar coordenadas de pontos, se limita a uma porção limitada da superfície física da Terra, ignora a esfericidade da Terra na representação gráfica e efetua a projeção dos dados sobre um plano de referência. São as principais pontos-chave da topografia observados nas definições que a gente pode observar. O que é cartografia? Segundo a International Cartographic Association, cartografia é a disciplina que trata da concepção, produção e disseminação e estudo dos mapas. O IBGE trata como um conjunto de estudos e operações científicas, artísticas e técnicas, baseado nos resultados de observações diretas ou análise de documentação, visando a elaboração e preparação de cartas, projetos e outras formas de expressão, bem como a sua utilização. Segundo Mesori, a cartografia é a arte de expressar graficamente, por meio de cartas,
o nosso conhecimento da superfície física da Terra e dos seus diversos aspectos. Para Gomarasca, a cartografia de forma sintética é a representação da superfície da Terra com base em regras específicas. De acordo com Richardson e Adler, o problema básico do sistema projetivo empregado na cartografia corresponde a efetuar uma representação de uma superfície curva em uma superfície plana. Então, sabidamente, nós sabemos que as feições de interesse nossas se encontram em cima da Terra, que tem esfericidade, e o que nós queremos é pegar essas feições em cima dessa superfície e transformá-las em um plano. Então, esse é o princípio básico, né? O problema básico aí da cartografia. Devido à impossibilidade de se trabalhar com a Terra real, a cartografia utiliza uma simplificação do espaço geográfico, substituindo a Terra real por um modelo menos complexo. Nesse caso, a Terra passa a ser descrita por uma esfera ou um elipsoide de revolução. Nós temos aqui exatamente uma figura que mostra o nosso elipsoide de revolução, que é o modelo terrestre mais utilizado, né, para substituir a Terra real. Então, qualquer ponto ou todos os pontos que estão sobre a superfície física da Terra, evidentemente deverão ser projetados em cima do nosso elipsoide de revolução para que a gente possa fazer exatamente a transformação dessa superfície esférica em um plano. Em relação à cartografia, podemos ressaltar os seguintes pontos. É a ciência, arte e tecnologia, coincide com a topografia, faz uso de equipamentos de medições de ângulos e distâncias para determinação de coordenadas de ponto, também está presente lá na topografia, aplica-se a toda a superfície física da Terra. Bom, aí está um ponto exatamente de diferenciação. Enquanto que a topografia é restrita, a cartografia não é restrita. Ela se aplica a todo um globo, a todo um planeta. Leva em consideração a esfericidade da Terra na representação gráfica. A topografia não leva em consideração a esfericidade. Aqui é outro ponto de diferença. E efetua a projeção dos dados sobre uma superfície desenvolvível em um plano. Pode ser o próprio plano, pode ser o cilindro, pode ser o cone. Aí nós temos as diferenciações básicas. Porque lá na topografia, a superfície de projeção exclusiva é o plano. Aqui na cartografia não. Você pode ter o plano, você pode ter o cilindro e pode ter o cone. Cartografia versus topografia. Por que são diferentes? A topografia e a cartografia apresentam basicamente o mesmo objetivo, ou seja, efetuar a representação gráfica da superfície física da Terra. Nós temos aqui um exemplo de uma carta. Isso aqui é uma carta topográfica, na escala de 1 para 25 mil, se não me falha a memória, de uma parte aqui do plano piloto. Eu joguei por baixo aqui exatamente uma imagem do Google para a gente ver. Aqui está a parte vetorial e lá está a parte matricial, jogado um em cima do outro para ver que é exatamente a representação gráfica de uma porção da superfície da Terra. Aqui, na verdade, é um pedaço dela que está sendo apresentado. Esse produto, ele poderia ser feito tanto por topografia como por cartografia, sem problema nenhum. Não existe limitação técnica que impeça que você faça um produto desse por topografia ou por cartografia. Tá claro? Entretanto, quando se observa o sistema projetivo utilizado para gerar as representações, detecta-se as diferenças entre elas. É aí que está o ponto-chave. Como que a projeção é executada. Nas duas representações, tanto a cartográfica como a topográfica, a superfície de referência é a mesma, ou seja, é a Terra. A Terra é de onde parte tudo. Entretanto, as superfícies de projeção mudam, bem como as características da projetante em relação à superfície de projeção. Então, se a gente foca exatamente em observar como é que essas coisas se dão, como é que é a superfície de projeção, como é que é a projetante, como é que ela chega na superfície de projeção, a gente vai perceber exatamente as diferenças dos métodos projetivos. Assim, para separar um produto do outro, faz-se necessário buscar a forma como se deu a projeção, especificando os elementos da superfície de projeção, bem como da projetante envolvida.
Então, a projetante é importante e a superfície de projeção é importante. A topografia clássica efetua a projeção do espaço geográfico sobre uma superfície plana. Assim, tem-se como superfície de projeção um plano denominado de plano topográfico. As projetantes empregadas na topografia são retas, que possuem origem própria. Elas partem do infinito. E ao interceptarem a superfície de projeção, as projetantes formam com esta um ângulo de 90 graus. Ou seja, quando uma projetante intercepta o plano de projeção no sistema topográfico, ela vai interceptar formando com este plano um ângulo de 90 graus. Elas são ortogonais à superfície de projeção. Está aqui um exemplo para que a gente possa visualizar isso de maneira clara. Olha aqui, ó, as feições terrestres. Eu tiro uma projetante de um ponto que me interessa, levo ele para cima da projeção, interceptando a superfície de projeção, gerando aqui a minha projeção. Isso aqui é meu ponto A. Olha aqui, ó. Ó, eu tenho aqui o pé de uma luminária, eu passei aqui em cima a minha superfície de projeção, que é meu plano topográfico, eu pego uma projetante proveniente do infinito e vai interceptar o meu plano de projeção, gerando aqui minha projeção à linha. Isso aqui é a projeção do meu ponto objeto A na superfície física da Terra. E se eu pegar agora, por exemplo, aqui, ó, o pé do meu hidrante aqui, ó, eu posso projetar ele em cima do PT. Olha aqui, gerando B'. O segmento de reta que liga a linha B' é a distância topográfica. O arco tomado aqui, ó, em cima de uma esfera de adaptação entre o ponto A e B é a distância real. Aqui depois nós vamos ter uma conclusão bem interessante aqui sobre sistemas topográficos. É que a distância topográfica e a distância real, elas são equivalentes. Ou seja, dependendo deste ângulo alfa aqui, ó, nós podemos dizer que, seguramente, que distância real é igual a distância topográfica. A cartografia, ela efetua, em um primeiro momento, a projeção do espaço geográfico para o elipsoide de revolução. Olha o que a cartografia faz. Em um primeiro momento, ela tira tudo que está em cima da Terra e joga em cima do elipsoide de revolução. Como é que ela faz isso? Ela faz isso usando as normais de cada ponto. Então, você sabe a normal do ponto, projeta a normal até interceptar o elipsoide de revolução, determinando ali a projeção do meu ponto objeto em cima do elipsoide de revolução. Então, nesse momento especificamente, o meu elipsoide de revolução, ele tem o aspecto de superfície de projeção. A Terra real é a superfície de referência e o elipsoide de revolução é a superfície de projeção. Em um segundo momento, o elipsoide de revolução, ele torna-se a superfície de referência. E a partir daí, efetua-se uma projeção em uma das superfícies planificáveis, seja ela o plano, o cilindro ou o cone. Especificando-se aí a posição relativa das superfícies de projeção em relação ao elipsoide de revolução, bem como a respectiva orientação, né, dessa superfície em relação ao plano equatorial e o tipo de projetante que você vai utilizar e a forma como você vai trabalhar ela, a forma como ela vai interceptar a superfície de projeção, né, nós vamos gerar aí os inúmeros sistemas projetivos utilizados na cartografia. A cartografia tem uma infinidade de sistemas projetivos. Basta apenas que você mude uma característica, por exemplo, da projetante, você cria um sistema projetivo novo. Basta que você troque o plano pelo cilindro, você tem um outro sistema projetivo. Se você pega o próprio cilindro e rotaciona ele para colocar numa posição específica, você gera um sistema projetivo novo. Então, você vai trabalhando esses elementos e você vai gerando sistemas projetivos distintos. Contudo, o sistema clássico utilizado nas engenharias é o sistema UTM, cuja superfície de referência é o elipsoide de revolução e a superfície de projeção é um cilindro transverso e secante. Olha ele aqui, ó. Aqui está a Terra idealizada, a
através do elipsoide de revolução, nós pegamos um cilindro e fazemos ele ser transverso e secante ao meu elipsoide de revolução. Pegamos então agora uma região em cima do elipsoide de revolução, chamado de zona UTM, e promovemos a projeção desta zona em cima do cilindro. Depois que nós então projetamos todos os objetos que estão em cima do elipsoide, em cima do cilindro, a gente então abre o cilindro, planificando o cilindro. Então aqui, ó, olha aqui, distância real na superfície física da Terra, projetada em cima do elipsoide. Depois você traz isso de cima do elipsoide, joga em cima do cilindro. Aqui está o cilindro, ó. Essa linha de baixo que é o cilindro, né? Porque você tira do elipsoide e projeta em cima do cilindro. Essa linha imaginária aqui, ó, é a minha projetante. Ah, como é que é essa projetante? Eu não sei, não faço a menor ideia de como é que essa projetante é, porque isso é determinado através de equações matemáticas específicas. E aí você pega agora o cilindro e abre o cilindro e você vai obter aqui, ó, a zona planificada. E a distância entre o ponto A' e B' planificados é a distância UTM. Olha a presença aqui da distância UTM, da distância elipsódica e da distância real. As projetantes empregadas no sistema UTM são entidades imaginárias, definidas por equações matemáticas específicas, ou seja, as coordenadas planas no sistema UTM, denominadas aí de este e norte, são funções diretas da latitude, longitude e altitudes, bem como dos parâmetros geométricos atrelados ao modelo terrestre que nós vamos adotar. Não se pode especificar ao certo a origem das projetantes, a origem da geometria de tudo. Por quê? Porque uma equação matemática vai fazer isso. Então nós temos aqui, ó, que E e N são funções diretas, latitude, longitude e elipsoide. Então, se nós definimos um modelo baseado nesses conceitos, ou seja, encontramos uma equação matemática onde você coloca latitude, longitude e parâmetros elipsoide, e encontra o E e N, você então fez exatamente a transformação do espaço geográfico curvo para um sistema plano. A planta ou carta gerada a partir da topografia clássica é um produto distinto da planta ou carta gerada pela cartografia. Veja bem, tanto a topografia como a cartografia podem gerar plantas e cartas. Nada impede, nada impede. O que vai diferenciar a planta ou carta da topografia da planta ou carta da cartografia é a forma como nós vamos projetar o espaço geográfico. Com o advento das tecnologias para coleta, tratamento e representação gráfica, tais como equipamentos GNSS, estação total, software de processamento e desenho, a topografia ela se fundiu à cartografia, de tal maneira que separar ficou muito difícil. Ficou muito difícil. Quando você se pergunta, o que é que eu estou fazendo, topografia ou cartografia? Os equipamentos são os mesmos, os softwares, inclusive, de processamento são os mesmos. Né? Os produtos parecem exatamente iguais, mas não são. Nos softwares atuais de processamento de dados topográficos, muitas vezes a separação entre cartografia e topografia corresponde a uma especificação na fase de processamento. Olha só, você especifica na hora que vai processar o dado o que você quer. Se você quer topografia ou cartografia. Ou seja, é uma escolha no sistema. Ou seja, é uma escolha de como que você quer exportar e como quer trabalhar o dado. Então, a cartografia ela se funde completamente à topografia e a diferenciação nela no nosso dia a dia é apenas uma setagem no processo, lá no modo de processamento. Eu disser uma caixinha, eu quero exportar isso topograficamente. Pronto, foi. Aí você faz o desenho todo de topografia, entendeu? Ah, não, eu quero agora cartografia. O que você faz? Vai lá, exporta o dado de novo, ou aplica o fator de capa R para poder transformar um do outro, definindo 2 pontos como referência de coordenadas UTM conhecidas, acabou. Você consegue, então, levar todo o teu sistema para a posição georreferenciada. Então, aqui é uma coisa bem interessante. Assim, é possível gerar plantas topográficas e cartográficas simultaneamente de um lote urbano, por exemplo, sendo que a questão gráfica entre eles é idêntica, exceto o fator de escala que você emprega de um para chegar no outro, que é o famoso KR.
Desta forma, às vezes fica muito difícil responder as seguintes perguntas. Estou fazendo topografia ou cartografia? Estou apresentando um produto cartográfico ou topográfico ao meu cliente? Estou adquirindo serviço de topografia ou cartografia? Olha só. O que você está comprando? O jargão utilizado no dia a dia é comprar topografia. Mas é topografia que você está comprando, efetivamente? Não, não é. Então tem que ter exatamente essa percepção. Portanto, o técnico tem que identificar quais são as deformações presentes nos produtos recebidos ou apresentados, bem como diferenciar um método projetivo empregado. Então, o técnico ele tem que estar esperto nesse ponto. Ué, como é que esse produto foi gerado, de que forma? Quais são as deformações inerentes a esse produto? Ah, eu tirei da superfície da Terra e joguei diretamente em cima do plano topográfico. Opa, é topografia. Eu tirei os pontos de cima da Terra, coloquei em cima do elipsóide. Do elipsóide eu coloquei em cima de um cilindro transverso e secante. E depois eu abri o meu cilindro. Opa, eu gerei o sistema plano. É o sistema plano UTM, clássico. Então, tem que estar ligado nesses assuntos. E aí, a referência bibliográfica que foi consultada para poder a gente produzir esse material. Então, com isso, encerramos aí mais um vídeo da série Descomplicando a Topografia. Viu? Obrigado aí pela atenção de todos e espero que esse vídeo ajude nas atividades dos projetos de engenharia de um modo geral. E espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Entendeu? E fico aí aguardando vocês para o próximo vídeo. Obrigado pela atenção dos senhores.